Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar falando sobre o rei Acaz. Segundo o livro dos reis, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. O rei Acaz. Acaz é o 11º rei de Judá. Ele vai reinar após o rei Jotão. Ele inicia o seu reinado com 20 anos e vai reinar apenas 16 anos em Judá. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara da terra. Ele sacrificou nos altos e nos outeros, como também debaixo de todo o arvoredo. Ele tem uma guerra contra o rei Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, que estava junto com esse rei. Ele foi cercado, Acaz, mas porém esses reis não conseguiu vencê-lo. Ele vai pedir ajuda para o rei da Síria, Tiglat-Pileser, contra este rei. E agora ele vai pegar os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e Tiglat-Pileser vai vencer essa guerra contra Razim, vai tomar a Samaria e levar cativa para Aqui. O rei Acaz vai se encontrar com o rei Tiglat-Pileser em Samaria, e lá ele vai ver um altar, e ele vai mandar o desenho desse altar para o sacerdote Urias, que está em Judá. Nessa situação, Urias vai fazer esse altar, e quando o rei Acaz volta, o altar já está pronto, e lá ele vai sacrificar neste altar. Ele vai queimar o seu holocausto, sua oferta de alimento e sua libação. E vai aspergir o sangue dos sacrifícios sobre o altar. Ele vai mandar Urias sacrificar neste altar. E todos os sacrifícios que eram feitos no altar de Deus passaram a ser sacrificados neste altar que ele havia criado e que ele havia visto em Damasco. Agora, nessa situação, ele vai pegar o altar de Deus para ele. Vai começar a seguir este caminho, o caminho de idolatria, de acreditar no Deus de Tiglat-Pileser e de esquecer do Deus de Israel. Por causa dos pecados de Acaz, Judá foi entregue ao rei da Síria. Quanto mais o rei Tiglat-Pileser o apertava, mais o rei Acaz transgredia contra o Senhor, sacrificando aos deuses de Damasco para que o ajudasse, mas isso foi a sua ruína. Ele também ajuntou os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços. Como também fechou as portas da casa do Senhor. Fez altares em toda Jerusalém e em todo o canto. Como também em cada cidade. Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. E assim, o rei de Judá, Acaz, provocou a ira de Deus. E assim, dormiu Acaz com seus pais. Porém, não o sepultaram com os reis de Judá. O que este rei, o rei Acaz, tem a ver conosco? Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não andou nos caminhos de seus pais. Ele não adorou ao Deus de Israel. Cada vez que a dificuldade aumentava para ele, mais ele transgredia contra Deus. Ele adorou a outros deuses e fez com que Judá adorasse. Ele ordenou para que se fizesse outro altar e tirou o altar de Deus. Ele fez coisas que não era para ser feita. Ele pecou contra Deus e fez também Judá pecar, pois a sua adoração a outros deuses e seus sacrifícios levou a ira, a provocar a ira do Deus de Israel. O exemplo que esse rei nos deixa é que não importa a situação que se encontramos, não podemos se apavorar, não podemos fazer aquilo que está em nossa mente se isso não está coerente com a palavra de Deus. Porque este rei, ele vai seguir os caminhos dos reis de Israel. Ele vai deixar os caminhos de Deus, os caminhos de seus pais, para seguir caminhos maus, caminhos que não era direito, caminhos que não estava coerente à palavra de Deus. E o ensinamento que ele nos deixa é que nós não podemos tomar decisões precipitadas. Não podemos fazer aquilo que está em nossa mente assim de cara. Nós temos que parar,
pensar, refletir, orar, buscar a face de Deus, buscar resposta em sua palavra, buscar resposta na oração, para vermos se aquilo que estamos fazendo ou que vamos fazer está coerente com a sua vontade. Porque se isso não estiver, não podemos fazer. Porque senão, isso vai ser causa de idolatria. E nós vamos transgredir contra o nosso Deus. Cada vez que este rei era apertado por Tiglat-Pileser, mais ele pecava contra Deus. Mais ele provocava a ira de Deus. E nós, quanto mais nós estamos sendo apertados, quanto mais as dificuldades estão vindo sobre nossas vidas, quanto mais Deus está deixando com que as provações venham, as tentações venham, quanto mais as tribulações estão vindo sobre nossas vidas, o que nós temos feito? Nós temos buscado refúgio no nosso Deus, orando e buscando a sua face? Ou nós temos transgredido como este rei, que cada vez a dificuldade aumentava, mais ele transgredia? O que nós temos feito de verdade? Qual é o nosso caminho? O que nós temos escolhido? Nós temos de fato servido ao Deus de Israel ou nós temos servido ao Deus de Baal? Ao Deus que de fato não é Deus, o Criador dos céus e da terra, mas sim um Deus criado por mãos de homens, que não pode nos ajudar, que neste momento de dificuldade não vai nos ajudar, porque de fato não é Deus. O único Deus verdadeiro é aquele que está escrito na Bíblia, é aquele que nós não podemos contemplar com nossos olhos, mas sabemos que pela fé está presente todos os dias. É o Deus do invisível, é o Deus desconhecido, mas que se nós cremos e buscarmos a face dele, ele vai mudar a nossa história. Nós precisamos voltar para os caminhos do Senhor enquanto ainda é tempo, enquanto nós ainda podemos encontrá-lo, porque ele está à porta e bate, e ele está voltando para buscar a sua igreja. Então é isso que eu tenho para deixar para você. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tá saindo todo dia, às 10 horas da manhã. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Comenta lá embaixo outras ideias de vídeos. E não deixe, claro, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Fechado? Fique com Deus. Até mais. Valeu! E fui!